Orla Média da Galáxia, também conhecida como Territórios da Orla Média. É uma região localizada entre a região da expansão e os territórios da Orla Exterior. A Orla Média abrigou vários planetas de extrema fama, inclusive importantes da galáxia, como Kashyyyk, Malastare e Naboo. Parte dessa região já tinha o clã Hutt como controlador durante muito tempo através das rotas hiperespaciais. Ao longo da história, a Orla Média foi palco de inúmeros conflitos galácticos, desde escaramuças a batalhas devastadoras. Hoje vamos conhecer os territórios da Orla Média da Galáxia. A Orla Média é uma região considerada em forma de anel e envolve a região da expansão e separa as regiões internas da Orla Exterior e das regiões desconhecidas. Mas também já era considerada uma região mais distante do núcleo, entre as regiões dos planetas internos, já que a Orla Exterior é considerada uma região fora das regiões. A Orla Média é repleta de planetas variados, cujos governos eram considerados bem-sucedidos e economicamente prósperos. Mas devido à sua distância do centro galáctico, significa que não tinha uma fama ou destaque suficiente para os mundos do núcleo, mesmo aqueles planetas com grande importância como Naboo. Na Orla Média, as extensões ocidentais eram a parte da região de mais destaque na galáxia. No universo Legends, conta que a Orla Média se desenvolveu politicamente como consequência da grande colonização desenfreada na região da expansão, durante o período da Grande Manifestação 20.000 anos antes da Batalha de Yavin. Os altos lucros comerciais da região da expansão levaram vários sistemas políticos e organizações religiosas da Orla interna a colonizar e desenvolver mundos na região da fatia na Orla Média. Nos milênios seguintes, a colonização da Orla Média se desenvolveu grandemente, embora devagar, oferecendo aos futuros habitantes amplo espaço para se expandir. Apesar de longe do núcleo, o governo central de Coruscant tinha uma forte presença na região, resultando em menos atividades criminosas. 34 anos antes da Batalha de Yavin, uma frota da Aliança Corporativa comandada pelo Almirante Trench manteve um bloqueio sobre o planeta Malastare. Uma frota da República foi enviada para destruir o bloqueio, mas foram repelidas por Trench, resultando em perdas significativas para a República. Logo depois, uma força-tarefa liderada pelo mestre Jedi Kip Shi foi enviada para ajudar, destruindo a nave de Trench, supostamente causando sua morte. 2 anos depois, aconteceu o famoso bloqueio de Naboo, que acabou por envolver a República numa disputa sobre tributações de rotas comerciais. A Federação de Comércio bloqueou o planeta, invadindo e ocupando. Uma disputa no Senado da República que acabou por não resolver o impasse fez com que os humanos e os Gungans do planeta se unissem para expulsá-los à força. Agora, vice-rei, vamos falar do novo tratado. Na Era das Guerras Clônicas, 10 anos depois, a Orla Média era considerada uma região tranquila, mas que graças à guerra viu grandes conflitos entre a República e os separatistas. Com meses após seu início, os separatistas tramaram de sequestrar o filho de Jabba o Hutt para pôr a culpa nos Jedi e colocá-los em guerra contra a República. Com o plano frustrado, um tratado entre a República e o clã Hutt deu à República acesso às rotas comerciais dos Hutts, bem como os Hutts tiveram acesso às principais rotas de alguns setores, os permitindo controlar parte da Orla Média. Depois que a frota do General Grievous realizou poderosos ataques contra a Marinha da República no planeta Fallen, a frota de Anakin Skywalker foi enviada para o planeta Butaui e defender todo o espaço Bothan, embora seu mestre Obi-Wan Kenobi discordasse e o aconselhasse a se reagrupar. Numa manobra ousada, a frota da República foi capaz de destruir toda a frota de Grievous, utilizando os tanques para surpreender a frota nos asteroides do Anel Planetário. Depois disso, a defesa de Butaui protegeu o domínio da República sobre a Orla Média, impedindo que os separatistas estabelecessem uma base na região. Naboo voltou ao seu centro de outra polêmica quando droids de batalha foram avistados no mundo.
levando a crer que os separatistas fossem atacar o planeta, quando na verdade descobriram que os cientistas separatistas Nuvo 20 mantinham um laboratório secreto desenvolvendo armas biológicas no planeta. Entre elas, uma nova variação do mortal vírus Sombra Azul, que se propaga pelo ar, mas foi impedido pelos soldados clones e pelos Jedi. Em Malastari, os separatistas tentaram tomar o planeta para ter acesso aos suprimentos de combustível do mundo. A República fez um acordo com o Conselho Dug de destruir os exércitos droids em troca de firmar um tratado pelo combustível para a frota. O chanceler da República, Sheev Palpatine, autorizou o uso experimental da bomba de electroprótons, que causaria pane nos droids, mantendo os soldados e Dugs vivos. Os efeitos da bomba acabou por abrir uma gigante cratera na frente do Palácio do Mundo e despertando o gigante monstro ancestral Ferazilo. Um ano mais tarde, a Padawan Ahsoka Tano foi sequestrada durante a Batalha de Felúcia e levada por Trandoshanos até a lua de Huasca, lua do planeta Trandosha. Lá, ela encontrou e se uniu com outros Padawans sequestrados e com Wookiee Chewbacca para fugir da lua. Chewie foi capaz de construir um transmissor com peças retiradas de uma nave caída e pedir socorro ao planeta mais próximo, Kashyyyk, seu mundo natal. Eles foram resgatados por um grupo de Wookiees liderados por Tarfu e a nave da caçadora de recompensas Sug. Mais tarde, Naboo novamente voltou a ser alvo dos separatistas quando Gungan, ministro Richelieu, auxiliou os separatistas a se infiltrar no planeta. O objetivo deles era manipular o chefe Lione para ordenar as tropas Gungans a se unir com os droids de batalha e atacar a capital Tid. Mas o plano foi frustrado graças a Jar Jar Binks, Padmé Amidala e Anakin Skywalker, que conseguiram enganar e enrolar o General Grievous, que apesar de capturado, foram obrigados a trocá-lo por Anakin Skywalker, detido pelo Conde Dooku. O Senado da República recebeu um pedido de socorro dos Alinas, após fortes terremotos no mundo que mataram inúmeros nativos. Um transporte da frota do Mestre Plo Koon foi remanejado do sistema Quailura para realizar uma missão humanitária no mundo. Na superfície do planeta, C-3PO e R2-D2 encontraram uma fenda que separava o mundo da superfície ao mundo subterrâneo. Lá, eles encontraram Kindalo e Aorfne, habitantes do mundo subterrâneo, que avisaram aos dois droids que os terremotos foram causados pela brecha na superfície. Com a fenda selada, os tremores pararam e a paz foi restaurada no mundo. Logo em seguida, o transporte partiu para se encontrar com a frota da Mestra Adigalha em Patiti Patuna. A frota foi atacada pelo General Grievous, que destruiu a nave e capturou a Mestra Jedi, enquanto os dois droids fugiram com bombardeiro até o planeta. Lá, deram de cara com os nativos patititas, liderados pelo ditador Renzu. Como uma espécie ainda primitiva, C-3PO os ajudou a estabelecer uma democracia. No sistema vizinho, Balnab, os dois droids foram capturados pelos habitantes primitivos. Levados até o seu líder, eles eram controlados por uma tripulação de droids sobreviventes de uma nave que caiu. Não sou real? Eu lhe mostro quem não é real! Já em Naboo, durante o Festival da Luz que celebrava a união entre Naboo e a República, os Jedi Obi-Wan Kenobi, Mace Windu e Anakin Skywalker foram capazes de frustrar uma conspiração para sequestrar o chanceler. No último ano da guerra, o planeta Ord Mantell foi o palco de uma batalha entre a sombra coletiva liderada pelo ex-Lord Sith Maul e a frota do General Grievous, resultando em sua captura. Após um conflito que terminou em Dathomir, o General Grievous lançou um grande ataque a diversos setores que ficou conhecido como os Cercos da Orla Exterior. Após a batalha de Saleucamai, o mestre Quinlan Vos seguiu com suas tropas para Boss Pit,
Nesse mesmo tempo, os mestres Jedi Yoda e Illuminara Unduli seguiram para Kashyyyk para lidar com a invasão droide. Lá, todos foram surpreendidos com a Ordem 66, que marcou o fim da guerra e a República foi transformada no Império Galáctico. Na Era do Império, assim como grande parte da galáxia, a Orla Média caiu sob domínio do Império e, em certo momento, uma série de revoltas foram lançadas por monarquias rebeldes. No planeta Vandor, 10 anos antes da Batalha de Yavin, um grupo criminoso de Tobias Beckett realizou um roubo fracassado a um trem de carga de coaxium imperial. Um tempo depois, foi noticiado na Holonet News que um batalhão de ataque 212 reprimiu uma revolta Wookiee em Kashyyyk, e como resultado, viagens civis ao planeta foram restringidas. Depois disso, o Império escravizou os Wookiees no planeta, os considerando uma fonte dispensável de trabalho. Muitos Wookiees foram equipados com chips inibidores e o planeta foi renomeado como G5623, em um completo território imperial. 4 anos antes da Batalha de Yavin, membros da Célula Fênix foram até o planeta Shantapol para tentar obter o protótipo do caça estelar B-Wing para a rebelião, que futuramente veio a ser um dos caças mais importantes para a frota até o fim da Guerra Civil. Na Lua de Jedha, o Império manteve uma ocupação por conta do Templo Jedi no local, em busca de cristais Kyber para utilizar na energização do super laser da Estrela da Morte. Depois de extrair o suficiente, a Lua serviu como local de testes para a super arma que disparou na Cidade Sagrada, a destruindo parcialmente. No Senado Imperial, foi informado que Jedha havia sido destruída num desastre de mineração para ocultar a existência da Estrela da Morte. Durante a Guerra Civil Galáctica, no período conhecido como Retirada da Orla Média, diversos mundos como Hydoral Prime e Koyert se tornaram campos de batalha entre a rebelião e o Império. Sobrecarregados após meses de combate, a frota da Aliança foi forçada a ordenar uma retirada para a Orla Exterior, enquanto as forças imperiais avançavam. Com a queda do Império, vários planetas da galáxia como Naboo sofreram como alvos da Operação Cinzas, um plano de contingência para vingar a morte do Imperador. Um grupo rebelde foi capaz de deter os ataques no planeta e logo após, a rainha Sosha Saruna aceitou a oferta da princesa Leia em se unir à Nova República. Com isso, a Nova República repeliu mais 3 tentativas das forças imperiais de retomar o planeta. Desde antes, o castelo de Maskanata no planeta Takodana foi considerado um santuário neutro para contrabandistas, piratas, imperiais e rebeldes, até ser destruído pela Primeira Ordem anos depois. Nessa era, também aconteceu a revolta dos Wookiees e a libertação de Kashyyyk do Império, graças à rebelião 5 anos depois da Batalha de Yavin. Pouco antes do início da guerra aberta entre a Primeira Ordem e a Resistência, a plataforma de reabastecimento Colossus no planeta Castilum sofreu bastante pressão da Primeira Ordem. Eles queriam que o capitão Emmanuel Doza aceitasse a ocupação militar no local. Logo depois do cataclismo osniano, a equipe da plataforma foi capaz de expulsar a Primeira Ordem da estação, atirando do planeta. O planeta Kijimi foi um planeta gelado onde os rebeldes buscaram um mecânico que pudesse recuperar as memórias das inscrições da adaga de Oti nas memórias de C-3PO. Depois que fugiram do planeta com a ajuda de Zori Bliss, Kijimi foi destruído por um Destroyer Classic System para intimidar a galáxia a se submeter aos Sith Eternos. O planeta Kashyyyk é um dos mundos mais conhecidos da galáxia, principalmente por conta de seus nativos, os Wookiees. O planeta florestal abrigava toda uma população dessa forte espécie que servia perfeitamente como mão de obra,
sendo alvo constante ao longo das eras de governos, corporações e escravagistas. Kashyyyk é o principal planeta do sistema Kashyyyk, que também abrigava o planeta Trandosha, mundo natal da espécie trandoshana que se tornaram seus ferozes rivais. A lua de Trandosha, Washka, era utilizada pelos Trandoshanos para manter diversas vítimas de sequestro, principalmente jovens Jedi, para que os Trandoshanos pudessem exercer suas habilidades de caça. O planeta Naboo foi um importantíssimo mundo não só para a República, mas também para a galáxia por conta de seu núcleo de plasma. A energia natural e exclusiva do planeta podia ser utilizada para diversos propósitos, como munição para blasters e energia elétrica. Os Gungans são uma de suas espécies nativas, enquanto os humanos que colonizaram o planeta um dia acabaram nutrindo desavenças ao longo das eras. Malastari, um planeta de florestas cujo núcleo abrigava gigantes reservas de combustível malastariano, um combustível tóxico extraído apenas no local. Lar da espécie Dug, que curiosamente era representado no Senado da República por uma comitiva de membros da espécie Gran, que um dia colonizaram o planeta. A superfície de Malastari era densamente florestada, mas com o passar das eras, os Dugs foram limpando hectares e hectares de terra para construir refinarias e extrair combustível do núcleo, vital para a economia. As corridas de pods eram um esporte extremamente popular no planeta. Takodana, um planeta remoto e neutro, totalmente florestado e pontilhado por lagos. Ficou marcado por ser um ponto de partida popular que oferecia fácil acesso às rotas comerciais que conectavam as orlas interna e exterior. Os visitantes achavam a neutralidade do mundo e sua distância política galáctica atraente, se tornando refúgio para fugitivos, contrabandistas e exploradores. Najeda, um planeta cristalino e oceânico de cor rosa, orbitado pela lua de Jedha. As grandes formações cristalinas eram projetadas para fora do oceano e muitas eram cobertas por rochas sólidas e planas, grandes o suficiente para abrigar naves estelares. Sua lua, Jedha, era uma lua desértica que tinha um clima frio devido ao seu inverno prolongado. A lua também tinha um significado histórico e espiritual graças ao Jedi, se tornando um lugar de adoração para quem acreditava na força. Outros planetas conhecidos que estavam na Orla Média eram Alin, Butaui, Itor, Glianselm, Iridonia, Ord-Mantell, Winkatu, Mapuzo, Wobani, Kijimi, Braca, Bospit, Shalakta, Lanink, Kestilum, Sereia e Harun-Kal. Espaço Botan foi um setor de destaque na Orla Média, que estava dentro da fatia e abrigava os planetas Butaui, Koutlis, Munus Mandel e pelo menos outros 147 sistemas estelares. Todos eles eram governados pelo Conselho Botan, representado por centenas de clãs Botans. Tinha sua própria legislação em relação à galáxia, apesar de ser aliado da República. Uma das rotas hiperespaciais que existiam na Orla Média foi o Oleoduto Santuário, uma rota ultra secreta mantida pelo Império, que ligava diretamente o planeta Sullust até a lua florestal de Endor. Ela era utilizada para transportar diretamente todos os componentes para a construção da segunda Estrela da Morte, na órbita da Lua. Apesar de ambos os sistemas estarem nos territórios da orla exterior, eles se encontravam relativamente perto da fronteira. Dessa forma, toda a rota percorria a Orla Média. Essa mesma rota foi utilizada pela Aliança Rebelde para atacar a segunda Estrela da Morte, após o Imperador permitir o vazamento das informações e atraí-los para uma armadilha. E essa é a Orla Média da galáxia.
que, embora não tão valorizada pelos habitantes do núcleo e pela República, foi uma região que sempre mostrou seu valor para a galáxia. Comenta aí pra gente se essa é sua região preferida. E é claro, não se esqueça da nossa playlist com os vídeos sobre as outras. O link está embaixo na descrição. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.